existem alguns passos, algumas regrinhas para a gente se planejar financeiramente, se organizar, planejar o futuro, para a gente poder realizar os nossos sonhos também, né? Então vamos lá. A primeira coisa é o quê? Nunca gastar mais do que ganha. A gente precisa viver um degrauzinho abaixo do que a gente ganha, tá? Porque sempre tem que guardar um pouquinho pensando na aposentadoria, enfim, nunca gastar mais do que ganha. Acho que esse é o primeiro passo para você não criar dívidas, etc e tal. O segundo, investir no futuro antes do presente. Tem que começar o quanto antes a pensar no futuro. E esse futuro, né, o futuro pode ser curto prazo, médio prazo, longo prazo. Tudo bem? Eu vou comentar um pouquinho sobre a importância do planejamento financeiro na nossa vida, para a gente, né, ter uma vida mais tranquila, conseguir realizar os sonhos e planejar o futuro. Então vamos lá. Primeira coisa é o quê? Nunca gastar mais do que ganha. Quem gasta mais do que ganha, não importa o salário. Se a pessoa ganha 5, 10, 20, 30, 50 mil e gastar mais do que ganha, ela vai viver endividada. Eu mesmo já vi casos de cara que ganha 150 mil reais por mês e ele gasta 170. E aí... o meu trabalho, a minha empresa aqui que não tá boa e tal, você vai puxar só os gastos pessoais do cara que tá acabando com tudo e a empresa tá saudável, tá? Então, acho que esse é o primeiro passo, né? Você viver um degrau abaixo do que você ganha. Segunda coisa, investir no futuro antes do presente. A gente precisa se planejar, o futuro ele chega para todo mundo, ele vai chegar. Então você tem que planejar a aposentadoria, né? Você tem que ter um plano para o futuro, porque é isso, senão vai chegar lá na frente, não vai ter nada. Se você não planejou, é muito difícil você ter alguma coisa, tá? Terceiro passo, acompanhar o seu fluxo de caixa, é isso, nunca gastar mais do que ganha, investir, então tem toda uma continha, uma regrinha, né, para você poder fazer isso daí. Quarto passo, garantia de renda. Você tem que ter um trabalho, né, um bom trabalho. Sem a renda não dá para fazer, né, não existem as outras coisas sem ter uma renda. Então é isso, se o trabalho está difícil, né, você tá gastando mais do que ganha porque o salário é pouco e tal, você tem que investir em conhecimento. Então você precisa aumentar o conhecimento, né? Precisa desse crescimento, precisa crescer para você poder ter renda. Você tem que ter uma garantia de renda mínima, tá? O quinto passo, garantia de bens materiais. Com o tempo, você vai investir em outras coisas. Por exemplo, você compra ali, sei lá, comprou um violão, comprou um carro. Você tem que ter a garantia desses bens, você tem que preservar esses bens, tá? E procurar nunca comprar uma coisa, né, pagar caro e vender barato. Tem que garantir o preço aí, tem que ser um preço bom, tá? Sexto passo, aí vem os investimentos, né? Investimentos com resgate curto prazo. Então o que? Reserva de emergência é a primeira coisa. Precisa ter uma reserva de emergência. Tem toda uma continha, vou explicar exatamente como fazer essa reserva de emergência, como, né, onde aplicar essa reserva de emergência, porque o nome já diz, reserva de emergência e de oportunidade, né? O dinheiro tá fácil ali para você se você precisar para alguma emergência ou alguma oportunidade de negócio, né, que seja vantajosa. O passo 7 é o que? Investimentos de médio prazo. Então, você pode correr um risco um pouquinho maior, tá? Você corre um risco um pouquinho maior para ter uma rentabilidade maior, só que aí é médio prazo. Você não vai precisar desse dinheiro, né, para daqui a 3 anos, 5 anos, por aí. Depois, investimentos de longo prazo, né? Que aí pode ser ações, pode ser, enfim,
fundos mais arrojados, etc. e tal. Longo prazo para daqui 10 anos. Então, uma grana que você não vai contar para daqui a 10 anos, 8 anos, por aí, longo prazo. Então, você pode ter uma rentabilidade muito maior, correndo um risco maior, tá? E aí, o nono passo é o que? Aquisição de bens. As pessoas geralmente elas fazem ao contrário, né? O cara começa a trabalhar ali, começa a ter uma renda e tal, ele já vai lá, pá, financia uma casa, um apartamento e vai acabar pagando 3 apartamentos. Então, na maioria das vezes, é muito melhor você morar de aluguel e guardar essa grana, né? Ter um planejamento para guardar essa grana para poder comprar um imóvel, porque você acaba comprando esse imóvel aí à vista em 10 anos, se você guardar a grana e investir corretamente essa grana, do que você fazer um financiamento de 30 anos e pagar 3 apartamentos, tá? E o 10º passo, né, acho que é renda variável. É isso, você investir em ações, né, em criptomoedas, enfim, você correr um risco muito maior, né, um risco gigante, mas também quando você tem lucro, o lucro também ele é absurdo, ele é muito alto, tá? Qual é a situação atual do Brasil, do brasileiro? 64% das famílias se declaram endividadas, 24% formam débitos em atraso, né? 9% das famílias não têm condições de quitar as dívidas. É muito triste isso. Nós precisamos de educação financeira nas escolas. As pessoas precisam aprender a se planejar, aprender a criar renda, tá? A inadimplência, né, se você separar ali por faixa de idade, entre 18 a 25 anos, 28%, 26 a 30 anos, 29%, acima de 70 só 10%, 51 a 70, 17%. Mas aí a gente repara que os mais jovens são os mais endividados. Porque aquilo que eu tinha falado no outro vídeo, o jovem é isso, ele termina a faculdade, arruma emprego, vai lá, financia um apartamento, compra carro, não tem educação financeira, vai comprando passivos, coisas que não geram renda. E aí dá um problema, perde o emprego, acontece alguma coisa errada, já era, a dívida, né, vira uma bola de neve gigantesca. A inadimplência por modalidade de crédito é o quê? De pessoas que ganham até 10 salários mínimos, 78%, tá? Cheque especial, 4,5%, crédito consignado, 5%, crédito pessoal, 9%, carnês, 17%, né? Galera aí que vai lá nas Casas Bahia, no Ponto Frio, manda ver um carnezão. Eu mesmo já cometi esse erro no passado, né? Fiz um financiamento que eu nem sabia se podia pagar, se não podia pagar, enfim. Quando você não tem um planejamento, geralmente sempre acontece o pior. Então eu quase sujei o meu nome, acho que não chegou a mandar para cartório, mas porque eu não consegui pagar uma parcela, né? Mas eu aprendi com o erro, né? Tá? Aí depois financiamento de carro, crédito imobiliário, etc e tal. A Previdência. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a Previdência Social, né? 68,5% dos beneficiários recebem um salário mínimo. Quem vive com um salário mínimo? Hoje em dia é muito, muito difícil você viver com um salário mínimo, né? Você pagar um aluguel, ou não precisa nem cogitar a questão de pagar aluguel, mas as contas, né? O básico, o salário mínimo não dá para nada. 15% recebe entre 1 e 2 salários mínimos. 13% ganha entre 2 e 3 salários mínimos e 3% entre 3 e 4 salários mínimos. Então, assim, se aposentam com R$4.000 por mês, só 16%. E quem recebe menos de 2 salários mínimos são 84% das pessoas. Então, é a ilusão de se aposentar, né?
Você chega lá na frente, opa, me aposentei com salário mínimo. Você não se aposentou, você precisa fazer outra coisa para gerar mais renda. Então essa é a ilusão do brasileiro, de achar que se aposenta e não aposenta. Né? Quantas vezes aí eu já peguei Uber, que o cara é senhor de idade, é isso, tá aposentado, mas a renda, né, a aposentadoria, um salário mínimo ali não dá. Ele tem que fazer Uber, tem que fazer outras coisas para poder continuar tendo renda. A Previdência Social, em 2009, tinha 26.831.267 benefícios ativos. Tá? Em 2014, pulou para 32. O valor dos benefícios ativos, olha só a diferença. Em 2009 era de 17.224.229.348,5. Em 2014 pulou de 17 para 32.614 milhões. Isso leva uma bola de neve, uma dívida, né, gigantesca, que daqui a um tempo, se continuar desse jeito, eles não vão conseguir mais pagar a aposentadoria. A importância de fazer ter uma previdência privada, porque vai ser muito difícil as pessoas daqui 10, 20 anos conseguir receber aí, né, a média ali do aposentado é de um salário mínimo, tá? 21 milhões dos aposentados e pensionistas recebem um salário mínimo. A desinformação, mais de 60% das pessoas não tem uma reserva de emergência. Se você não tem uma reserva de emergência, qualquer imprevisto que aconteça na sua vida, você vai ter que fazer um empréstimo, aí você vai ter que pagar juros, e aí o que acontece? Se esse problema vira outro problema, esse juros já virou uma outra dívida, e isso vai virando uma bola de neve que depois é difícil você conseguir reverter, tá? Então a desinformação é isso, mais de 60% das pessoas sem reserva de emergência, a rentabilidade ao ano das pessoas é em torno de 1,5%. Por quê? Porque as pessoas não têm conhecimento para poder investir, elas deixam o dinheiro delas na poupança. E hoje em dia você deixa o dinheiro na poupança, daqui a 10 anos você vai ter menos dinheiro do que você deixou. Por quê? Por causa da inflação. Então é isso, olha a desinformação, né? Falta de informação isso. As pessoas pagam 30% de juros ao ano em aquisição de bens, são juros altíssimos. O americano, ele financia tudo, financia casa, financia imóvel e tal, porque os juros são baixos. Aqui os juros ele é muito alto. Mais de 66% das pessoas vivem endividadas. Tarifas bancárias, né? A maioria das pessoas pagam tarifas que você nem precisa pagar tarifa, né? Tarifa de manutenção de conta corrente, e tantas outras, tarifas de cartão de crédito. Se você soma isso num ano, a pessoa gasta ali pelo menos R$1.000, ali R$900, R$1.000 por ano, só em tarifas. Esse dinheiro poderia estar em outro lugar, poderia estar rendendo, né? Poderia ser utilizado para uma viagem no final de ano, né? Para pagar a parte de uma viagem, para qualquer outra coisa, né? 80% dos brasileiros não tem controle financeiro, não tem. E pagam, muitas pessoas pagam mais de 39% de juros ao ano em empréstimos. É aquele empréstimo ali que você paga 2, 3% ao mês, né? Às vezes 4, 5% ao mês. Chega no final do ano, é isso, sua dívida, ela dobra. Você pega um empréstimo de 10 mil, você paga 20, 30 mil reais. Um exemplo, né, de investimentos, um cliente aqui que ele tinha 80 mil reais para investir. Então, se ele colocasse numa renda fixa ali comum, que, né, não rende quase nada, em 10 anos ele teria mais ou menos uns 122 mil, 123 mil reais, tá? Em 10 anos, 80 mil vai para 122 mil. Agora, se ele fizesse
né, um investimento no Tesouro Direto, ou num bom CDB, ou num fundo bom de renda fixa, olha só a diferença, em 10 anos ele teria R$210 mil e 631, bom, R$211 mil. É uma diferença absurda através do tempo, tá? Juros compostos conta muito, então é isso, ó. Aplicou 80 mil, daqui a 10 anos, né? Sem conhecimento ele teria 122 mil, com conhecimento ele teria R$210 mil, tá? Os investidores no mundo, no Brasil, 1% das pessoas investem, se bem que hoje já tá melhorando, né? Bem devagar, mas tá melhorando, então hoje já não é mais 1%, já está em 2%, ali, 2,5% da população, né? Nos Estados Unidos, 90% das pessoas ela investe em alguma coisa, né? Em fundos de previdência, enfim, na Inglaterra, 74% das pessoas, e por aí vai. A importância de saber investir para você ter uma vida melhor no futuro, tá? O dinheiro é o quê? Dinheiro é uma matéria-prima, pode pensar assim, é uma ponte, né? Então o dinheiro é uma matéria-prima, o investimento é a máquina de construção, você precisa investir para poder gerar mais valor. Você precisa ter o planejamento, né? O planejamento que vai fazer parte né? Vai agilizar tudo isso daí. E do outro lado tem o quê? Os verdadeiros objetivos, né? Os teus sonhos. Para que a gente né, se planeja, se organiza, para você realizar sonhos. Tem que, né? Pode ser fazer um intercâmbio, comprar uma casa no futuro, um imóvel, uma casa de praia, fazer uma viagem. Tem que se planejar para tudo. Quando a gente não planeja, a gente não consegue realizar nada. Como que o mercado ele é dividido, né? Então, essas são as fontes né, principais, o que faz o mercado funcionar, o motor do mercado, tá? Então, nós temos ali o Conselho Monetário Nacional, o CNSP, Conselho Nacional de Seguros Privados, Conselho Nacional de Previdência Complementar, o Banco Central né, do Brasil, a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, ela fiscaliza todo o mercado. As regras, elas precisam ser seguidas à risca. Tudo tem que estar certinho para poder funcionar, senão não funciona. SUSEP, a Previc, né, de Previdência Complementar, a Superintendência de Previdência Complementar. Aí nós temos os bancos, né, as caixas econômicas, administradoras de consórcios, a Bolsa de Valores, né, seguradoras e resseguradoras, entidades fechadas de previdência complementar, né, que são fundos de pensão, cooperativas de crédito, as corretoras e distribuidoras né, de produtos, bolsa de mercadorias e futuros. Bolsa de mercadorias e futuros, você pode negociar café, milho, açúcar, moedas, né, valores futuros, né, existem muitas coisas. Entidades abertas de previdência, instituições de pagamento, né, outras instituições bancárias e sociedades de capitalização, tá? Os conceitos básicos ali de mercado, né, investimentos, então você tem ali a taxa Selic, né, que é a taxa básica de juros do país, CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, o IPCA, que é a nossa inflação, né, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, juro real, que é a correlação entre a taxa nominal e a inflação, conceitos básicos de investimentos, liquidez, facilidade de acesso aos recursos investidos. Então, liquidez, você precisa ter uma reserva de emergência, uma liquidez ali, uma liquidez diária, uma liquidez imediata, onde você solicita, você está precisando daquele dinheiro, você solicita, hoje em dia ele já cai no mesmo dia na sua conta, tá? Rentabilidade, a taxa de lucro ou crescimento da operação financeira, né? Para você saber qual é a rentabilidade que você está tendo. Segurança, né? Proteções a possíveis riscos, né? Então, dependendo, você tem um investimento
com um risco baixo, um risco médio, um risco alto, perfis de investidor, né? Diversificação por perfil de investidor em carteira. Lá você tem um perfil conservador, que aí 80% está em renda fixa e 20% em fundo multimercado. Esse é o cara conservador, ele não quer correr muitos riscos, mas a rentabilidade dele é um pouquinho maior. Aí você tem o perfil moderado, tá? O perfil moderado já tem um pouquinho de renda variável, 10% de renda variável. E o perfil arrojado tá com 50% ali de renda fixa, 30% de multimercado e 20% de renda variável. Tá? Pode até melhorar isso aí, colocar uma parcela maior um pouquinho em renda variável. Alguns exemplos, né, de investimentos de renda fixa, né, investimentos no Tesouro Nacional, né, investimentos em CDBs, em LCs, letras de crédito imobiliários, letras de crédito do agronegócio, CRI, certificado de recebíveis imobiliários, certificados de recebíveis no agronegócio. Você tem muitos investimentos para poder, né, fazer. Debêntures, né, que são as dívidas das empresas. As empresas, para poder financiar a dívida delas, elas emitem debêntures no mercado para poder captar recurso para poder financiar as dívidas delas, né? Fundos de renda fixa, multimercado, fundos multimercados que investem em outros países, em moedas, vários tipos de investimentos diferentes no mesmo fundo, por isso que eles são multimercados. Os COI, investimento até pode ter em carteira e tal, mas é muito melhor ter algum tesouro, um CDB, alguma coisa assim, tá? Renda variável, né, são ações, câmbio, né? Investimentos em dólar, em euro, em outras moedas, ETFs, fundos de ações, fundos imobiliários, commodities, né? Você investe em petróleo, em minério de ferro, em tantas coisas. Contratos futuros, aí já é uma coisa mais avançada, tá? Depois eu vou estar falando também. E temos também os BDRs, tá? A importância do planejamento, né? Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho vai servir. Então você tem que ter planejamentos para sonhos de médio prazo, de longo prazo. Essa é uma frase bem famosa no filme, naquele filme do País das Maravilhas, tá? Então tem que se planejar para tudo.